Boa noite, galera. Ou boa tarde, ou bom dia, não sei o horário que vocês estão vendo. Nosso grupo ficou responsável por criar um projeto, certo? E a gente denominou esse projeto como sendo Arquitetos Mirins, usando a arquitetura para ensinar grandezas e medidas. Tranquilo? Então, nosso projeto em si a gente utilizou como uma estratégia para o ensino e aprendizagem de matemática em tempos de isolamento social, certo? E nosso grupo é composto por mim, Sérgio, Moisés, Lara, Kevin e Paulo Roberto. E a gente está fazendo esse trabalho por meio da disciplina de estágio supervisionado para ensinar matemática 1, tranquilo? E para a realização desse projeto, né, a gente tentou se basear numa unidade temática em específica e depois de muita discussão entre o nosso grupo, a gente achou melhor selecionar em si a unidade temática de grandezas e medidas, que a gente percebeu que seria uma unidade que a gente poderia sim explorar bem aspectos do cotidiano dos alunos para a realização de um projeto em si. Tranquilo? Pode passar. Beleza, como a gente havia comentado, a gente, para a realização do projeto, né, teve que selecionar um ano em específico do nível de ensino, e a gente selecionou o sexto ano em si, do ensino fundamental, anos finais, e para a realização desse projeto, baseamos no objeto de conhecimento em si, de plantas baixas e vistas aéreas, que é um assunto que, segundo a BNCC, está no sexto ano, tranquilo? Dentro da área de grandezas e medidas. E as habilidades em si que esse tema traz seria interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas. Com isso, a gente, depois das discussões, achou interessantíssimo esse tema em si, por ser algo que realmente não precisa sair de casa, está dentro do seu cotidiano, literalmente na sua casa, né? Então a gente achou que seria um ótimo tema a ser trabalhado com pessoas nesse público, né? E, além disso, a gente gostaria de frisar que para selecionar esse projeto foi bastante pensado que o que a gente deveria escolher deveria encaixar na situação e no ambiente que esses alunos estão inseridos. Então, visto isso, né, selecionamos esse tema em si dentro de plantas baixas e vistas aéreas. Pode passar. Nesse sentido, nosso objetivo geral em si do nosso projeto é compreender os aspectos constituintes das conversões de unidade de medida, certo? Esse seria o objetivo geral, e os específicos em si seria compreender as diferentes unidades de medida, relacionar também as unidades de medida, converter unidades de comprimento e de área, além de interpretar também desenhos em escala reduzida e estabelecer a proporção entre o desenho e o real. Beleza? Pode passar. Para tanto, né, para a realização desse projeto, precisamos de conhecimentos prévios em si, né? E esses conhecimentos prévios que são necessários para a realização de um bom encaminhamento nesse projeto seria a realização de operações básicas com números decimais, tranquilo? Noções básicas também de figuras planas, quadrado, retângulo, triângulo e assim por diante. Perímetros também, tranquilo? E áreas básicas. E os conteúdos pragmáticos em si, que a gente vai focar nesse projeto, seria a conversão de unidades e o tópico de escalas, beleza? E para a realização do projeto, né, a gente tem que ter um tempo de execução em si. Então, analisando as etapas que nosso projeto será constituído, analisando etapa por etapa, vimos que o tempo de execução em si será de 20 horas aulas. E visto que cada semana a gente teria 5 horas aulas por semana, né? Então,
No total, seriam 4 semanas para a realização do nosso projeto. Beleza? Pode prosseguir. Então, pessoal, boa noite. A gente, como já foi falado, a gente vai focar no... O projeto da gente vai ser focado na unidade temática de grandezas e medidas. E dentro dessa unidade temática, a gente escolheu as habilidades de visualizar plantas baixas e vistas aéreas. E para isso a gente vai trabalhar justamente com essas plantas baixas. Tá certo? As plantas baixas da residência dos próprios alunos. Então, digamos assim, o produto final vai ser a planta baixa, primeiro, uma primeira planta onde eles deverão simplesmente reproduzir a arquitetura da casa deles, o desenho da casa deles, e a segunda etapa, que seria o produto realmente final, que seria uma planta baixa, só que com as modificações que eles mesmos vão propor diante de um código de obras específico, tá certo? Então, o projeto ele vai se basear diante da situação problema aqui, de propor uma reforma para a sua casa de modo a corrigir as incompatibilidades com o código de obras fictício, apontando através de uma nova planta baixa como ela deverá ficar depois das correções. Vale a pena a gente destacar aqui que um código de obras é um documento complexo que não é todo mundo que vai chegar lendo de primeira, e principalmente os alunos do sexto ano, que é o público-alvo desse trabalho. Porém, a gente, enquanto grupo, a gente leu e a gente fez, digamos assim, uma adaptação bem grande, só para eles terem a ideia e se basearem, terem um documento que eles possam se basear para sugerir essas modificações, essas adaptações, tá certo? Mas o código de obras que a gente está propondo é bem diferente de um código de obras original. Pois bem, a primeira etapa do projeto é, a partir do momento que a gente lança a problemática para eles, o momento agora é eles se situarem no projeto. Então, eles vão ter que executar pesquisas para eles descobrirem e se familiarizarem com determinados termos, que aqui vão ser a retomada histórica, o que são plantas baixas, o que são código de obras, planos diretores e coisas desse tipo. Mas a gente vai detalhar aqui esses pontos. Primeiro ponto da pesquisa é fazer uma pesquisa através de textos, sites e documentários, etc., sobre a necessidade, além da evolução dos métodos de medições, atentando-se para os primeiros instrumentos de medida utilizados historicamente. Então, essa é a pesquisa geral, mas os alunos, diante dessa pesquisa, eles vão ter que seguir um roteirozinho, que é o que a gente está propondo aqui nessa atividade. Tá certo? E diante dessa pesquisa, eles vão ter que responder determinadas perguntas, sendo elas: quais foram os instrumentos de medida que você encontrou em sua pesquisa? As unidades de medida utilizadas ao longo da história eram padronizadas? Quais os problemas que a não padronização dos instrumentos de medida causavam? Descreva uma situação em que padrões de medidas diferentes poderiam causar alguma discussão. Cite instrumentos de medidas atuais. Então, perceba que isso daqui são perguntas que vão nortear essa pesquisa deles. Tá certo? Então, qual é a unidade padrão de medida utilizada pelo Brasil? Essa unidade é a mesma utilizada em outros países? Cite algum país que usa medida diferente. Quais são os múltiplos e submúltiplos da unidade de medida utilizados no Brasil? Então, novamente, esses são os direcionamentos, os nortes que os alunos deverão seguir para guiar suas pesquisas. Além desses nortes, além desses questionamentos intermediários, nós, como os professores, a gente está sugerindo aqui ambientes, sites que eles podem pesquisar sobre esses assuntos, que a gente retirou tanto de pesquisas que nós mesmos fizemos na internet, quanto do livro didático que a gente adotou. O segundo ponto é discutir com os familiares e fazer anotações de quais ferramentas, por exemplo, em sua casa servirá como um instrumento de medida. Na primeira pesquisa, eles estudaram ao longo da história sobre quais são os instrumentos de medida, quais são os utilizados, o contexto histórico, as evoluções que eles seguiram,
E agora eles vão ter que olhar para dentro da casa deles. Perceba que a gente parte de algo mais global e vai particularizando até que chegue no ambiente deles, que é a residência. E nesse momento eles vão ter que discutir com seus familiares, que vão ser as pessoas que vão auxiliar eles na construção desse projeto, além de nós, como professores, para encontrar objetos que possam auxiliar eles nesse projeto, nessa atividade. Então, eles vão ter que discutir isso. Então, a terceiro ponto é, com seus parentes, realize uma pesquisa na internet do que seria uma planta baixa. E, se possível, procure exemplos dessas plantas baixas em folhetos de construtoras, revistas, jornais ou sites. A partir disso, faça anotações das principais características ou particularidades que uma planta baixa possui. Perceba que a gente está sempre direcionando o aluno, apesar que a gente deixa ele sempre livre para fazer as anotações dele, mas nós estamos sempre direcionando eles para o que a gente quer, que é o direcionamento da atividade em si, que é a construção da planta baixa, tá certo? E, novamente, sempre que nós sugerimos uma pesquisa, nós também sugerimos aqui os sites onde eles podem procurar isso, para que eles não saiam procurando em qualquer lugar, tá certo? E assim por diante. Bem, continuando ainda na parte de pesquisa, saindo agora da parte de unidades de medidas e entrando em uma outra etapa da pesquisa, a gente vai propor que eles realizem uma pesquisa para responder algumas perguntas, sendo elas: o que é um plano diretor e para que ele serve, e o que é um código de obras. E assim como nas outras partes da pesquisa, a gente também traz sugestões de links para que eles tenham esse direcionamento. Saindo da parte de pesquisa, a gente entra em uma outra etapa do projeto. Pode passar. Que essa etapa agora é a de realização da atividade. Para essa etapa, a gente começou descrevendo para eles quais os materiais que eles precisavam ter para conseguir desenvolver o projeto, que é construir a planta da casa. Esses materiais foram régua, esquadro, lápis, caneta, borracha, folha de ofício tamanho A4 e trena ou fita métrica. E para o caso dos alunos que não possuem isso em casa, a gente já deixou uma sugestão do que eles poderiam fazer. Nesse caso, eles poderiam usar um pedaço de corda ou cabo de madeira, desde que eles fizessem marcações utilizando 1 metro como unidade padrão de medidas. E eles poderiam utilizar essa ferramenta para medir a casa em si. E aí a gente começa a detalhar a atividade. Pode passar. Na primeira etapa, é a etapa de medição. Então, eles vão ter que medir cômodo por cômodo, utilizando a ferramenta que eles escolheram, que pode ser o cabo ou a corda, ou até mesmo a trena, que já é mais conhecido, mas nem todos têm em casa. E aí, eles vão medir cômodo por cômodo e vão montar uma tabela. Essa tabela vai estar na atividade e a gente trouxe aqui ela com um exemplo de algumas medidas só para ilustrar como seria. Então, eles vão ter que medir o comprimento, a largura e o pé direito, que esse pé direito, no caso, seria o comprimento entre o piso e o teto da casa. E aí eles vão preencher essa tabela, detalhando os cômodos e os comprimentos, a largura e o pé direito. Seguindo na atividade, pode passar. Eles vão ter agora, já tendo a tabela pronta, que escolher uma escala para que eles possam transformar o desenho real, que é a casa deles, em um desenho que vai para o papel. Então, eles vão escolher a escala que melhor se adequa para que eles possam desenhar a planta da casa em uma folha de papel tamanho A4. Vale lembrar que todas essas etapas que a gente está citando vão ter aulas onde o aluno vai ser orientado e onde a gente vai tirar dúvida para que eles saibam o que eles têm que fazer. E também vale pontuar que a atividade é desenvolvida para ser realizada com os familiares. Então, eles também vão ter essa ajuda. Partindo do fato de que eles já escolheram a escala, depois de ter as medidas, eles vão desenhar em si a planta da casa. E aí, depois de desenhar, eles vão observar aquele documento que Paulo citou para vocês, que é o Código de Obra Fictício, e eles vão observar esse código que foi todo adaptado
e vão ver quais as incompatibilidades que eles encontram na planta da casa deles. E assim eles vão poder descrever essas incompatibilidades. E depois de descrever cada uma dessas incompatibilidades, eles vão fazer uma lista de todas as alterações que deveriam ser feitas na casa deles para que ela se adequasse com esse código. E é nesse momento onde eles vão responder, onde eles vão solucionar aquela situação, problema que foi pontuada lá no início. Depois de ter descrito as incompatibilidades e achado soluções, eles vão desenhar uma nova planta baixa, agora com base nessas alterações, para que ela fique de acordo com o código. Pode passar. Então, ainda sobre a realização, né, da atividade que os alunos vão ter que fazer, a gente chega aqui nessa sexta etapa, onde a partir da construção da planta baixa, eles vão elaborar problemas que relacionam os conceitos de, aí a gente enumerou aqui, perímetros e áreas, o desenho e o real e escalas. Então, por acreditar que essa reflexão para elaborar os problemas, ela vai trazer um importante significado na aprendizagem deles. A gente pensou nessa etapa e os questionamentos que eles vão elaborar aqui vão ser coisas do tipo diferença de perímetro e área, coisas que eles vão pensar internamente assim, sozinhos, meio que filosofar um pouco para trazer esse maior significado na aprendizagem. E aí, a última etapa da realização da atividade vai ser anotar os questionamentos que apareceram enquanto eles estavam lá pensando e fazendo todos os passos da atividade, cumprindo todas as etapas do projeto que a gente pensou para ser feito, né, com eles. Pode passar. E aí, depois de feita a atividade, a gente pensou em uma discussão para expor as aprendizagens. E essa discussão seria, no caso, numa aula síncrona, né? Onde eles iam relatar todas as vivências com o projeto, todos os aprendizados, os resultados. A gente colocou aqui a comparação entre as ferramentas de medição e a eficácia no processo de medida para discutir a importância, no caso da padronização, né? Porque, tipo, o meu palmo é diferente do palmo de Lara, do palmo de Paulo, de Sérgio. Então, tipo, para eles perceberem a importância de ter uma padronização. E aí, vai também trazer o questionamento aqui se eles sentiram que mudou alguma ideia anterior que eles tinham sobre a matemática. Vale também a gente falar aqui, né, na questão da interdisciplinaridade, que no caso eles cumprindo todas as etapas direitinho, eles vão perceber lá a aplicação da história, né, que a gente está trazendo aqui. Eu acho que também a discussão socioambiental com o plano, com a questão do plano diretor, que a gente trouxe essa discussão também. É isso, pode passar. Tá, e aqui como a avaliação será feita, né? No caso, como que a gente vai avaliar os alunos, que seria com a entrega da pesquisa, a entrega da planta baixa que eles vão ter que fazer e com as sugestões de alteração necessárias que eles próprios vão fazer, de acordo com o modelo lá do apêndice que a gente vai colocar tá no trabalho, com essas sugestões que eles vão fazer para a casa deles se adequarem, quais seriam as sugestões necessárias. Então, com a entrega dessas três coisas aí, que seria feita a avaliação deles. E acredito
que é isso, né? Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Aí tem as referências que a gente usou para fazer o trabalho. E é isso. Obrigado. Fique em casa.